É Matthew Morniak, corrigiu Jim na mente, visivelmente irritado. Que idiota! Então um outro pensamento veio em seguida. E todos os verdadeiros livros de magia de Morniak estão sob controle da Zipri. Não existe a menor chance de isso ser autêntico. Já fazia uma semana inteira desde que Jim começou a frequentar a casa de leilões da Quinzelo, e a essa altura ele já estava completamente entediado. Até agora, nada digno de atenção tinha aparecido. O lugar era barulhento, exagerado e cheio de ruído, mas nenhum único item realmente valioso tinha dado as caras. Jim olhou para o apresentador com indiferença fria. O sujeito não parava de despejar absurdos, enfeitando lixo com palavras chamativas na esperança de enganar idiotas. Enquanto isso, o leiloeiro continuava sorrindo como se estivesse revelando tesouros sem preço um atrás do outro. Este é o nosso próximo item, declarou o apresentador alegremente, enquanto o primeiro livro era levado embora depois de vendido. Jim pensou com desprezo crescente, esses magos idiotas realmente são obcecados por grimórios falsos. Então o leiloeiro ergueu outro volume e começou a apresentá-lo com o mesmo teatrinho dramático. O autor deste livro de magia, ele levantou uma mão com cerimônia, desconhecido para a maioria de vocês, tenho certeza. Vamos começar os lances com 500 moedas de ouro. Jim olhou para baixo e avaliou em silêncio. De fato, existiam alguns livros de magia assim no mundo. Não eram famosos, mas comprar um deles era como jogar na loteria. Se a sorte estivesse do seu lado, você conseguia algo útil. Se não, comprava lixo. Lá embaixo, os convidados foram elevando o preço aos poucos. 60, 70, 80, as vozes subiam uma atrás da outra. Ao lado de Jim, Murakan colocou a mão no ombro dele, com uma expressão inesperadamente séria. Ei, garoto, disse Murakan em voz baixa, sem o tom brincalhão de sempre. Você devia comprar esse. Se esse livro realmente for do mago que eu estou pensando, então isso aqui é uma barganha absurda. Uma barganha ridícula. Exatamente naquele momento, o leiloeiro olhou de repente para o andar de cima, surpreso, como se tivesse notado um licitante tardio e inesperado. Ele piscou, espantado, e gritou, 150. Alguém oferece mais de 150? Os convidados lá embaixo imediatamente começaram a murmurar. Ele vai comprar por esse preço. Deve ser o filho mimado de alguma família rica. Jim olhou de lado para Murakan, notando aquela seriedade rara. Um livro de magia recomendado pelo dragão negro Murakan, pensou Jim. Interessante. Muito bem, 150, vendido, declarou o apresentador. Murakan se recostou de lado e murmurou por baixo da respiração. Por que isso estaria aqui? Ao ouvir aquilo, o interesse de Jim se aguçou ainda mais. Que tipo de grimório faz ele reagir assim? O próximo livro de magia foi escrito por anunciou o leiloeiro, prolongando o suspense enquanto outro volume velho era erguido à luz. Sugelist. Este é o livro de magia de Sugelist, proclamou ele em voz alta. As pessoas lá embaixo reagiram com confusão, não com empolgação. Sugelist? Quem diabos é esse? Primeiro aquele outro, agora esse? Por que todos esses livros foram escritos por desconhecidos? O apresentador percebeu o movimento na parte de cima onde Jim estava sentado. Jim tinha erguido calmamente sua placa de lance. O apresentador se endireitou na mesma hora e gritou, 200. Temos 200 na primeira chamada. Os convidados lá embaixo ficaram ainda mais chocados quando ouviram o lance de abertura. Um livro estranho, de um nome desconhecido, e alguém no andar de cima já tinha jogado 200 moedas de ouro sem hesitar. A multidão esticou o pescoço para olhar na direção da seção de Jim. 200? Quem é esse cara? Por que ele só dá lance em lixo esquisito? Murakan cruzou os braços e olhou para Jim com desconfiança. Ei, garoto. Por que você está jogando 200 logo no primeiro lance? Você realmente conhece esse livro? Jim respondeu sem emoção, só achei que seria melhor comprar mais um livro de magia. Mais um livro de magia. Foi só isso que ele disse por fora, de forma simples e calma,
como se a escolha não significasse nada além de conveniência casual. Mas por dentro, o coração de Jin estava longe de estar calmo. Pensar que eu encontraria isso aqui. Na vida passada, a família da minha mestra tinha ligação com rastros assim. Ele tinha ouvido dizer que a linhagem dela tinha ruído séculos atrás, desaparecendo da história. Nunca imaginou que encontraria evidência deles em um lugar como esse. Em sua mente surgiu a imagem vívida de uma mulher de cabelos vermelhos ardentes, erguida com um cajado na mão. Então, 200 moedas de ouro pelo livro de sugelista. Vendido, anunciou o apresentador. Jin pensou em silêncio. Se eu algum dia encontrar ela de novo, vou dar isso de presente. Então ele se levantou do assento com a máscara ainda em uma das mãos e disse, certo. Agora a gente se move. Vamos. Os 2 livros que tinham acabado de ser leiloados foram levados até ele. Muraka avançou primeiro e abriu o que estava ligado ao nome que tinha anotado, folheando-o com um foco raro. Os olhos de Muraka se arregalaram. Acertamos em cheio, disse na hora. É mesmo o que eu pensei. Eu sabia. Eu tinha absoluta certeza. Mas o que é isso? Murmurou, olhando mais de perto. Uma linha estranha e complicada, língua antiga. Os pensamentos de Jin se apertaram. Claro. As únicas pessoas que realmente conseguem decifrar essa escrita somos eu e minha mestra. Atrás deles, Zé estava esfregando as mãos, aliviado. Fico tão feliz que vocês finalmente compraram alguma coisa, disse com um sorriso trêmulo. Se não tivessem comprado nada até hoje, as coisas realmente teriam ficado ruins para todos nós. Jin virou levemente a cabeça e disse em voz fria, Zé. No instante em que ouviu seu nome naquele tom, Zé se endireitou tão rápido que chegou a ser engraçado. Todo o nervosismo inquieto desapareceu, substituído por uma tensão rígida. Sim, senhor, respondeu Zedin disse calmamente, vou me encontrar com a Lu. Aquele das Spiderandes. Me leva até ele. Zé travou de horror. Mas, senhor, não pode mesmo sendo meu cliente, a Lu não é alguém com quem se pode simplesmente pedir uma audiência quando quiser. Jin deu um passo à frente e colocou uma mão no ombro de Zé, num gesto leve, mas impossível de resistir. Então passe a mensagem para a Lu, disse Jin, sorrindo de um jeito que parecia mais perigoso do que gentil. Diga a ele que Veradin Zipli veio vê-lo. Zé ficou atordoado no mesmo lugar antes de finalmente sair correndo em pânico para um certo cômodo. Droga, pensou Zé enquanto se apressava. Seu rosto tinha ficado vermelho, embora fosse difícil até para ele dizer se era de medo ou excitação. Tudo estava indo muito além do que ele tinha esperado. Um sorriso ganancioso e brilhante surgiu em seu rosto. Ele não é da tropa especial de Vermont de jeito nenhum. Ele é um membro puro-sangue do clã Zipli. Se isso fosse verdade, então o perigo ao redor dele talvez pudesse virar oportunidade. Zé agarrou a maçaneta às pressas, com o coração disparado. Ótimo! Então talvez eu consiga pegar carona no nome do clã Zipli e finalmente sair rastejando deste inferno maldito. Se eu jogar isso direito, este lugar não vai mais ser minha jaula. Ele escancarou a porta e gritou, saiam todos daí, agora mesmo. Veradin Zipli está aqui procurando por ele, disparou Zé. Então ele congelou, confuso. Por que diabos tem tanta gente aqui? Um grupo de homens com aparência bruta e perigosa voltou os olhos para ele ao mesmo tempo, com olhares tão afiados e intensos que seu corpo travou por reflexo. Por fim, um deles deu um passo à frente do grupo, claramente sendo que estava disposto a falar em nome dos outros. Ele manteve as 2 mãos nos bolsos e encarou Jin diretamente quando ele chegou, avaliando-o com aquele tipo de olhar que as pessoas usam quando tentam medir status, ameaça e arrogância ao mesmo tempo. Então você, Veradin, disse o homem, com o rosto torcido enquanto analisava Jin. Vem comigo. O chefe quer te ver. Atrás dele estava um subordinado de rosto machucado, junto com vários outros que também não pareciam nada receptivos. Jin se moveu sem aviso. Ele balançou a mão e acertou o primeiro homem com força no rosto, mandando-o tropeçar para o lado num desequilíbrio feio e chocado. Então Jin estendeu a mão,
e uma bola de fogo floresceu sobre sua palma. A luz dela dançou pelo cômodo enquanto ele dizia com uma fúria silenciosa: seus desgraçados, vocês estão zombando de mim. O homem que tinha acabado de levar o tapa segurou o rosto e encarou Jin em incredulidade total. A bola de fogo cresceu ainda mais e ficou mais quente na mão de Jin. Sua voz ficou firme e cortante. Ei! Você é a Lu? A pergunta pesou mais do que as próprias chamas. O outro homem entrou em pânico na mesma hora e começou a acenar desesperadamente com as mãos. Não, senhor! Não! O chefe Alu mandou a gente escoltar vocês três até ele. Só isso. Foi isso que mandaram fazer. Faíscas explodiram pelo ar. Jin lançou a bola de fogo para frente sem hesitar, fazendo o cômodo inteiro se assustar quando a magia disparou num clarão. A bola de fogo explodiu com calor e força violentos, atingindo a área com barulho, fumaça e uma luz abrasadora. Os homens perto dali se abaixaram e cobriram a cabeça de medo. Jin, em contraste, permaneceu perfeitamente calmo no meio do caos. Eu já revelei minha identidade, disse Jin friamente. E depois disso, ele só manda capangas para passar um recado. Seus olhos brilharam com uma luz azul enquanto ele falava de novo, cada palavra mais afiada que a anterior. Digam isso a ele com clareza. Ele vem aqui pessoalmente. E vem rastejando de 4 até os meus pés. Uma mão grossa e cheia de veias bateu primeiro contra o chão, como se alguém tivesse caído instantaneamente para obedecer à pressão na voz de Jin. O grupo inteiro acabou ajoelhado aos pés de Jin, com a cabeça profundamente curvada. Entre eles estava o homem de vermelho, o próprio Alu, aquele que comandava essa casa de leilões. Ele se curvou e implorou: eu falhei em reconhecê-lo a tempo. Por favor, me perdoe. Jin ouviu o apelo desesperado de Alu com um rosto frio e indecifrável. Nem o menor traço de suavidade apareceu em sua expressão enquanto olhava para o homem ajoelhado diante dele. Zé se abaixou bem e se curvou atrás de Jin Hunkandel, com um sorriso estranho, quase animado, puxando o canto da boca enquanto pensava: se qualquer outra pessoa dissesse que era Veradin Zipli, eu teria rido até cair. Mas esse homem não. Ele não. A pressão que vem dele é completamente diferente, tão real que é difícil não acreditar. Zé mostrou os dentes num sorriso fino e sinistro, com os olhos brilhando com algo sombrio enquanto esse pensamento afundava ainda mais na mente dele. Ele até tinha usado um feitiço de fogo antes sem a menor hesitação. Aquilo era uma técnica mágica de 5 estrelas, não um truque barato que qualquer um poderia imitar. Naquela idade, conseguir lançar magia de 5 estrelas com tanta naturalidade era algo extraordinário. Para alguém de fora do clã Zipli, fazer isso seria quase impossível. Quanto mais ele pensava nisso, mais ele se convencia de que Jin Hunkandel não era um jovem qualquer. Uma semana antes, enquanto desciam as escadas, as palavras repentinas de Jin Hunkandel tinham chocado tanto Murakan quanto Gillian Selora. Vou fingir ser Veradin Zipli. Murakan gritou na hora. O que? E até Gillian Selora, que normalmente mantinha calma, ficou profundamente preocupada. Jovem mestre, esse plano é... Gillian Selora começou a dizer, mas Jin Hunkandel parecia calmo e confiante. Mesmo que Alu tenha alguma ligação com o clã Zipli, ele ainda não vai conseguir notar a diferença. Então ele explicou os detalhes do plano que já tinha calculado com antecedência. A gente ataca primeiro, enquanto ele está com medo. Quando o medo entrar na cabeça dele, o julgamento dele não vai ficar nem perto de ser tão afiado quanto de costume. Mas Gillian Selora estava preocupada com outra coisa. Não, jovem mestre. O problema de verdade não é se você vai ser desmascarado ou não. Ela estava claramente ansiosa, e isso continuava pesando na cabeça dela. Se o clã ou o patriarca descobrissem isso depois, a coisa podia virar algo muito mais perigoso do que um simples disfarce. De volta ao presente, Alu ouviu a ordem fria de Jin Hunkandel. Levante. Alu obedeceu na mesma hora, se pondo de pés pressas sem ousar hesitar nem por um segundo. O corpo enorme dele era várias vezes maior que o de Jin Hunkandel, largo e pesado como uma besta, mas a forma como ele estava ali agora era quase dolorosamente cuidadosa. Apesar do tamanho, a atitude dele era claramente respeitosa,
e dava para ver o medo misturado nisso. Sim, senhor. Jim Hunkandel tirou os cadernos com o rosto inexpressivo e os ergueu para Lu ver. Com uma voz seca e impossível de ler, perguntou, olhe direito. O que você acha que são esses livros? Baixando a cabeça com remorso, a Lu respondeu, livros de magia. Livros de magia antiga. Me perdoe, senhor. Eu realmente sinto muito. Eu não tinha o direito de pegar esses livros de magia antiga sem a permissão do clã Zipli. A voz dele tremia mais a cada palavra, e ele mal conseguia manter a cabeça erguida. Os olhos de Jim Hunkandel endureceram enquanto ele apertava os 2 livros com mais força. Os 2 livros de magia que estou segurando, disse ele numa voz ameaçadora, são considerados extremamente valiosos até mesmo entre as pessoas do clã Zipli. Então Jim Hunkandel pressionou ainda mais. Quanto dinheiro você ganhou com eles? O tom afiado dele aterrorizou a Lu. Sanveradin, eu peço desculpas com sinceridade. Eu sou apenas um guerreiro. Não consegui reconhecer o quanto aqueles livros eram valiosos de verdade. Isso foi culpa minha. Peço seu perdão, senhor. Vou fazer tudo o que puder para recuperar cada um daqueles livros, então por favor, nos dê uma chance. Jim Hunkandel bateu de repente os 2 livros contra o corpo de Alu. Você realmente acha que seria melhor confiar num homem como você para recuperá-los? Disse friamente, em vez de eu mesmo ir pegar tudo de volta. Os olhos dele carregavam o peso esmagador de alguém superior e uma autoridade cruel enquanto dava a próxima ordem. Cala a boca e me entregue a lista dos clientes que compraram esses livros, junto com exatamente quanto cada um pagou. Eu quero todos os detalhes. Então Jim Hunkandel disse a única coisa que jogou a Lu direto no desespero. Meu clã vai começar a investigação amanhã. As palavras saíram calmas, mas para Lu soaram como uma sentença de morte. A Lu e seus subordinados ficaram completamente em silêncio, engolidos pelo desespero e pelo arrependimento. Tinha acabado. No reino Aiken, por mais que Tessin tentasse bancar os poderosos, eles ainda não passavam de um bando de marginais comuns comparados ao clã Zipli. Os pensamentos de Alu afundaram ainda mais. Se aquela investigação descobrisse qualquer coisa que desagradasse o clã Zipli, Tessin acabaria na mesma hora. Sem ter escolha de verdade, ele entregou a lista completa de clientes com as mãos tremendo. Os 3, Jim Hunkandel, Gilly MC Lora e Murakan, conferiram a lista juntos. Enquanto isso, Alu ficou parado e rígido diante de Jim Hunkandel e disse, essas são todas as pessoas que apareceram no leilão, Sanveradin. Jim Hunkandel perguntou imediatamente, tem mais alguém? Alu abaixou a cabeça e respondeu, tem, mas todos estão sob forte vigilância no armazém. Então, procurando permissão com cuidado, acrescentou, essa área também inclui os alojamentos da equipe. Se o senhor me permitir sair por um momento, eu posso trazê-los aqui imediatamente. Provavelmente vai levar umas 2 horas, talvez até menos. Alu nem tinha terminado a frase quando Jim Hunkandel o cortou friamente. Que porra é essa que você está falando? Só essa interrupção afiada já foi o bastante para deixar a sala inteira tensa. As palavras de Jim Hunkandel fizeram Alu cerrar o punho atrás das costas só para se impedir de reagir. Você provavelmente está pensando em destruir algum registro importante no caminho. Não ache que eu estou sentado aqui cego e sem conseguir imaginar o que você faria. Se vai trabalhar, faça direito. Tá. Vai, se for preciso. Alu tremia de raiva, com as veias saltando na testa, mas ainda assim não teve escolha além de se curvar e ouvir o último aviso de Jim Hunkandel. É melhor você investigar cada pessoa que ainda falta. E não esqueça nem por um segundo que você ainda está sob meu controle. Alu mordeu o lábio com tanta força que quase sangrou. No fim, tudo o que ele pôde fazer foi obedecer e passar a ordem ao subordinado. Sim, eu entendi. Vou voltar logo. Então ele disse ao subordinado, enquanto eu estiver fora, leve-o para inspecionar a área do armazém. O subordinado abaixou a cabeça na mesma hora e respondeu com uma voz respeitosa, entendido. Mas, ao passar por esse subordinado, Alu colocou a mão no ombro do homem e sussurrou por baixo da respiração,
Não deixe ele sair da mansão antes de eu voltar. O subordinado entendeu na hora o que aquilo realmente queria dizer. A Lu saiu rangendo os dentes com tanta força que parecia que eles iam quebrar. Seu desgraçado, ele xingou por dentro. Só espera. Você acha que pode controlar tudo o que está acontecendo aqui? Ele estava fervendo de raiva. Droga! Eu já gastei uma fortuna lidando com aquela gente do Closip, e agora ainda tenho que recomprar esses livros de magia? Nem pensar. De jeito nenhum. Caixas caíam no chão uma atrás da outra, e joias valiosas se espalhavam pelo cômodo em montes brilhantes. Ouro, gemas e ornamentos voavam por toda parte numa bagunça total. Murakan estava claramente empolgado. Pequena Astraverre, pega o que você quiser. Os três, Jinhun Kandel, Gillian Celora e Murakan, estavam revirando o lugar sem o menor controle, e Murakan, em especial, estava destruindo tudo como uma tempestade. Gillian Celora olhou para a cena sem acreditar e murmurou: isso realmente está certo? Murakan respondeu com total confiança: tá tudo bem. Só pega o que parecer útil. Um livro voou de repente pelo ar e bateu bem na cabeça do subordinado. Murakan estalou a língua, irritado. Droga, esse lugar está cheio de lixo. Então ele se inclinou e sussurrou para Jinhun Kandel: ei, garoto, sobre aquele alu. Quando ele voltar, vai perceber que você é falso. O que você vai fazer então? Murakan perguntou. Jinhun Kandel, ainda procurando sua espada no meio da pilha, respondeu sem nem parar as mãos: como assim? Jinhun Kandel respondeu com calma, como se o problema mal importasse. Então os olhos dele pousaram numa caixa ao lado. Só pega tudo que conseguir carregar e sai daqui antes de a Lu voltar. O tom dele continuou firme, quase casual, mesmo com o perigo se aproximando. Jinhun Kandel abriu a outra caixa. Dentro do grande baú havia um pequeno anel que brilhava intensamente na luz fraca. A superfície polida captava o brilho ao redor e emitia uma luz estranhamente atraente. Um leve sorriso apareceu no rosto de Jinhun Kandel. Finalmente satisfeito, ele murmurou: achei. O alívio naquele breve momento era impossível de esconder. Gillian Celora ainda parecia profundamente inquieta e finalmente falou o que claramente já estava incomodando ela fazia tempo. Jovem mestre, a gente realmente vai continuar fazendo as coisas desse jeito tão imprudente? Eu não consigo tirar a sensação de que isso está errado. Jinhun Kandel soltou uma risada leve. Vou considerar isso um elogio, Gillian Celora. Nesse momento, Zé entrou correndo com uma pilha grossa de papéis e gritou: senhor, cheguei. Os papéis estavam cheios de nomes de cima a baixo. Zé deu um passo à frente com respeito e entregou a pilha para Jinhun Kandel. Essas são as informações completas sobre os escravos que o senhor pediu. Também anotei as nacionalidades e as idades deles para ficar mais fácil de conferir. Jinhun Kandel não economizou no elogio. Certo. Muito bem. Então ele deu a próxima ordem com firmeza. Agora terminamos aqui. Ele estava prestes a mandar todo mundo sair quando o subordinado de Alu ficou na frente dele e levantou a mão para bloquear a passagem. O rosto do subordinado continuou vazio e rígido. Quando o chefe voltar, ele vai entregar todos os registros da casa de leilão. O significado era óbvio. Ele não tinha a menor intenção de deixar o grupo de Jinhun Kandel sair antes disso acontecer. O senhor pode simplesmente ficar no... Ele nem terminou a frase. No instante seguinte, Jinhun Kandel atacou sem aviso, se movendo tão rápido que era quase impossível acompanhar. A mandíbula do subordinado virou violentamente para o lado com o impacto, e o rosto inteiro dele se deformou pela força do golpe. Um dos dentes da frente dele até voou pelo ar, girando antes de bater no chão com um som pequeno e seco. O subordinado desabou inconsciente ali mesmo, caindo como um boneco com as cordas cortadas. Todo mundo que viu o movimento limpo e decisivo de Jinhun Kandel não conseguiu evitar ficar olhando, impressionado. O jovem mestre Z correu para bajulá-lo. O senhor é incrível. Nenhum movimento desperdiçado. Mas, por dentro, ele estava profundamente abalado. O que foi aquilo?
Por que ele apagou um simples subordinado de repente sem a menor hesitação? Jin Hunkandel de repente virou a cabeça para Z e fez uma pergunta estranhamente pessoal. Z, você tem família? A brusquidão da pergunta mudou o clima outra vez. Z pareceu surpreso, mas ainda assim respondeu quase por reflexo. Hã? Sim, senhor. Eu tenho um filho. A voz dele carregava confusão e cautela ao mesmo tempo, como se ele não fizesse ideia de onde aquilo ia dar. Então Jin Hunkandel disse algo que o deixou completamente atordoado. Leve o garoto com você e fuja. O reino Beamin seria o melhor lugar. Ele falou rápido e com firmeza. Entregue minha carta de apresentação aos líderes de lá e conte o que você sabe sobre essa casa de leilão. Essa é a sua única chance de sobreviver. Z ficou ainda mais confuso. Não, eu vou ficar com o senhor até o fim. Na verdade, ele não queria largar uma oportunidade tão rara. Já tinha sido difícil bastante chegar tão perto da fortuna e do poder. Z se encheu de coragem e falou com um desespero decidido. Por favor, permita que eu lute ao seu lado pelo resto da minha vida. No fundo, ele repetia a verdade para si mesmo várias e várias vezes. Eu quero subir. Eu preciso agarrar essa chance custe o que custar. Então Jin Hunkandel jogou um balde de água fria em toda essa determinação com uma única frase direta. Desculpa, mas a expressão dele não suavizou nem um pouco. Eu não sou Veradin Zipli. Z congelou como se tivesse levado um tapa na cara. Parecia que o sangue tinha sumido do corpo dele num instante, e toda a certeza que ele vinha construindo se despedaçou na mesma hora. O quê? 2 horas depois, Alu finalmente voltou e disse, acabei de terminar a investigação sobre Veradin Zipri. A chegada dele fez a tensão no ambiente despencar de volta com tudo. Alu ficou encarando o subordinado estendido no chão, imóvel e humilhado, e aquela visão só deixou o clima ainda mais pesado. Por um breve segundo, parecia que a sala inteira tinha congelado ao redor daquele corpo caído. Ele mesmo tinha verificado Veradin Zipri, e o verdadeiro homem tinha cabelos longos e brancos, nada parecidos com o impostor que tinha enganado todo mundo. Outro subordinado deu um passo à frente, nervoso. Chefe, o rosto de Alu escureceu na hora. Fala. O homem se encolheu e relatou às pressas. Eles levaram os registros, as informações dos escravos e os documentos sobre os outros clientes da casa de leilões. O subordinado se forçou a continuar, com a voz tremendo. E antes de fugirem, eles deixaram um recado. Disseram que o tempo de Tessen acabou. As veias saltaram grossas no pescoço de Alu enquanto a raiva fervia dentro dele. Ele deu a ordem sem hesitar. Vão atrás deles. Agora. O subordinado congelou no lugar, atordoado demais com a ordem repentina e com a fúria na voz de Alu para conseguir responder direito. O quê? Antes que ele conseguisse dizer mais alguma coisa, a mão enorme de Alu disparou e agarrou a cabeça do subordinado com uma força assustadora. Os olhos de Alu estavam vermelhos e selvagens, tão consumidos pela raiva que ele parecia um homem que já tinha perdido a razão. Não restava mais nenhuma calma nele, só fúria cega. Então, como se o homem não pesasse mais do que um saco de grãos, Alu arremessou o subordinado para longe como se fosse um saco de areia no meio de um ataque de raiva. O subordinado bateu na parede com tanta força que abriu um buraco nela, e o corpo dele ficou preso ali por um momento antes de amolecer. Ele já estava inconsciente, largado e destruído contra a pedra quebrada. A visão da fúria de Alu fez os subordinados restantes tremerem onde estavam. Mandem todo mundo atrás deles, ele rugiu. Eu quero aqueles malditos vigaristas arrastados de volta para cá vivos. A voz dele ficou ainda mais sombria logo depois, carregada de intenção assassina. Eu mesmo vou matar cada um deles com minhas próprias mãos. Diante do fogo ardente, uma voz quebrou a tensão. Ei, garoto, era por isso que você estava andando por aqui. Murakan, sentado ao lado de Jin Hunkandel, falou num tom pensativo. Acho que você não ganha muita coisa só provocando Alu. O que a gente realmente precisa saber é se ele tem alguma ligação com o clã Hunkandel. Certo, Murakan continuou depois de uma breve pausa.
Então vou pensar nisso só como um presentinho de despedida antes da gente ir embora. O tom dele era casual, mas ainda havia um interesse afiado nos olhos. Jin Hunkandel ficou sentado em silêncio, ouvindo Murakan enquanto pensava. Murakan continuou, afinal, ele te entregou aquele livro e ainda deixou você sair com uma obra-prima. Sinceramente, eu fiquei chocado quando vi você tirando aquilo da casa com tanta naturalidade. Então Murakan encarou Jin Hunkandel diretamente e perguntou, mas como você soube da existência de algo tão antigo assim em primeiro lugar? E mesmo sabendo disso, como ainda decidiu seguir com isso? Antes que Jin Hunkandel pudesse responder, passos apressados ecoaram sob a lua vermelha como sangue, uma lua tão sinistra que parecia anunciar desastre. Então vieram os gritos da escuridão. Ali! Eles estão escondidos ali! Avisem o chefe! Agora que tinham sido descobertos, Murakan se virou na direção do barulho e estalou a língua em irritação aberta, claramente incomodado com a interrupção. Af, seus pirralhos barulhentos! Nesse mesmo momento, Jin Hunkandel se levantou devagar enquanto um vento forte varria a área, fazendo folhas secas girarem pelo ar. Com uma voz fria e controlada, ele disse, então. Que tal a gente mudar um pouco o cenário? A sugestão dele parecia leve na superfície, mas havia uma calma perigosa por trás daquilo que deixava o momento ainda mais tenso. Logo a lua apareceu, encharcado de suor e respirando pesado. Encontrei vocês, disse ele entre os dentes, enquanto ele e seus subordinados se espalhavam, cercando o grupo de Jin Hunkandel por todos os lados. Então ele gritou, com a voz cheia de fúria, seus vigaristas imundos. Como se atrevem a fazer uma coisa dessas comigo? Acham mesmo que podem enganar eu, a Lua-Aranha, e depois simplesmente fugir? Quanto mais a Lu falava, mais ele perdia o controle de si mesmo. Vou pendurar cada um de vocês na praça do mercado como exemplo, cuspiu ele, deixando a raiva vazar em cada palavra. Vou mostrar exatamente o que acontece quando alguém ousa mexer com o dono da casa de leilões subterrânea de Tessen. Eu. A Lua-Aranha. O orgulho e a fúria dele se misturavam em algo feio e violento. Então Jin Hunkandel respondeu com uma frase que fez a Lu travar no meio do embalo. Os registros dos escravos sequestrados do reino Beamin já estão nas minhas mãos. Enquanto dizia isso, Jin Hunkandel enfiou a mão calmamente na camisa e começou a tirar alguma coisa de lá. Os registros de transação dos grimórios que o clã Zipli vem procurando. E também a lista de clientes que fizeram negócios com você por canais sujos e clandestinos. Jin Hunkandel jogou no ar papéis detalhando os crimes de Alu e declarou, eu já mandei tudo isso para fora. Amanhã, este continente inteiro vai estar olhando para você. De pé sobre os papéis caindo como chuva, Jin Hunkandel olhou para Lu com uma expressão debochada e acrescentou, correio mágico é bem conveniente, né? Para falar a verdade, você já está morto. No instante em que a Lu entendeu o que aquilo queria dizer, ele perdeu por completo o pouco controle que ainda tinha. Seu rato maldito, ele rugiu. Eu não vou deixar você morrer facilmente. Vou poupar essa sua vida miserável só o bastante para te torturar. Toda vez que a dor te fizer apagar, eu vou te acordar de novo com fogo. Jin Hunkandel não deu a menor atenção para nada disso e apenas chamou, Murakan. Ao ouvir seu nome, Murakan se virou e perguntou, o que foi? Então Jin Hunkandel disse, com total seriedade, eu quero lutar contra aquele aluno 1 contra 1. Ao ouvir essas palavras, os lábios de Murakan se curvaram num sorriso afiado e divertido. Então, como se aceitasse o pedido de Jin Hunkandel sem reclamar, Murakan avançou sozinho em direção ao enxame de subordinados de Alu. Ele entrou no meio deles sem a menor hesitação, como se estivesse caminhando para dentro de um monte de insetos, e não de um grupo de homens armados. Que saco, Murakan murmurou. Vendo isso, Alu, enfurecido, gritou com as veias saltando na testa, seu desgraçado. Você realmente acha que pode enfrentar todos nós sozinho? Não fiquem parados, ataquem. Ao comando dele, os magos entre seus homens imediatamente levantaram os cajados e começaram a lançar magia de fogo, enchendo o ar de calor e faíscas.
Os outros bateram os pés no chão e apertaram ainda mais as armas nas mãos, se preparando para avançar sob as ordens de Alu. Poupem a vida daquele pirralho e tragam ele para mim. Matem o resto, Alu gritou. Na mesma hora, os subordinados dele avançaram contra Murakan com as armas erguidas. Um deles veio primeiro, descendo a espada com toda a força que tinha, esperando derrubar Murakan com um único golpe. Murakan, por outro lado, nem sequer parecia tenso. Ele só levantou uma mão de leve, quase preguiçosamente, como se o ataque inteiro fosse entediante para ele. O homem que tinha golpeado com a espada foi esmagado pela dor instantaneamente com nada mais do que um simples movimento do pulso de Murakan. A diferença de poder era tão absurda que mal parecia real. Ele foi lançado para longe, jogado de lado como lixo quebrado. Logo depois, outro lutador avançou cheio de espírito de batalha, só para acabar do mesmo jeito. Quando aqueles dois homens seguintes perceberam que tipo de monstro estava diante deles, já era tarde demais para qualquer um dos dois fazer alguma coisa. Murakan lidou com eles da mesma forma leve, quase gentil, e isso só deixava o resultado ainda mais assustador. Não havia o menor esforço nos movimentos dele. Os outros que viram aquela cena perderam imediatamente a coragem de avançar de novo. A agressividade de antes sumiu, substituída por medo puro. Murakan olhou para eles com olhos que brilhavam como os de uma máquina de matar, frios e sem misericórdia, e só aquele olhar já foi o bastante para deixar os corpos deles rígidos. Então, com uma única pisada, ele despedaçou o chão sob os pés. O impacto rachou a terra e lançou pedaços de pedra para o ar. Como um foguete disparando para frente, Murakan se lançou direto contra a multidão e começou a atropelar todo mundo no caminho sem diminuir nem por um instante. Um homem foi atingido por trás antes mesmo de conseguir se virar, enquanto outro mal teve tempo de levantar a guarda antes de Murakan já estar em cima dele. Esse segundo homem recebeu toda a força de um golpe direto no rosto, e o impacto dobrou o corpo dele onde estava antes de lançá-lo para longe. Todos eles foram derrubados com gentileza por Murakan, e essa brutalidade calma só deixava toda a cena ainda mais assustadora de ver. E ele não parou por aí. Murakan continuou avançando, golpeando e varrendo um atrás do outro como se aquele campo de batalha pertencesse só a ele. Pouco a pouco, os subordinados de Alu começaram a parecer menos homens armados e mais animaizinhos pequenos e tremendo diante de uma fera da selva que jamais poderiam enfrentar. Àquela altura, eles estavam paralisados no lugar, assustados demais para fugir e assustados demais para atacar, presos de forma impotente entre o instinto e o medo. Ver os homens dele ficando tão inúteis deixou Alu furioso. Seus idiotas! O que estão fazendo parados aí? Ele gritou. Mas um dos magos respondeu, gaguejando sem jeito, se lançarmos magia agora, vamos acertar nossos próprios homens. Ao ouvir isso, Alu rosnou, então mirem nos que estão no fundo, seus imbecis. No instante em que Jin Hunkandel percebeu esse aviso, ele reagiu imediatamente. Jin MC Lora, fique para trás por um momento. Mesmo no meio do caos, a voz dele continuava calma e precisa. Uma bola de fogo gigantesca estava sendo condensada no ar, ficando cada vez maior enquanto ondas pesadas de calor se espalhavam ao redor. A luz dela brilhava tão forte que tingia tudo em volta com um clarão laranja intenso. Ao mesmo tempo, os magos que atacavam Jin Hunkandel também lançaram blocos de gelo e tornados retorcidos, empilhando um feitiço em cima do outro. Fogo, gelo e vento violento avançaram juntos contra ele, como se quisessem esmagá-lo num único golpe avassalador. O timing deles foi perfeito, e eles soltaram seus ataques poderosos todos de uma vez. Os feitiços avançaram numa onda coordenada, claramente feita para não deixar nenhuma rota de fuga para Jin Hunkandel. Mesmo assim, Jin Hunkandel continuou completamente calmo enquanto avaliava tudo num instante. Todos eles estão abaixo de magos de 5 estrelas, ele concluiu em silêncio, sem o menor sinal de pânico no rosto. O cristal brilhante pendurado no colar dele de repente soltou um clarão cegante. Por um momento, brilhou tanto que parecia que uma estrela tinha explodido bem diante deles. Todos os ataques dos homens de Alu foram bloqueados pela barreira defensiva ao redor de Jin Hunkandel. O fogo que avançava,
o gelo afiado e o vento rugindo bateram na barreira e se despedaçaram sem sequer alcançá-lo. Essa cena deixou os magos olhando em total incredulidade. Os olhos deles se arregalaram como se não conseguissem aceitar o que tinham acabado de ver, e por um breve instante, até a confiança deles pareceu vacilar. Quando o círculo protetor foi desaparecendo devagar, Jin Hunkandel falou com uma voz suave, quase casual. Graças a Sister Luna Hunkandel, tudo ficou muito mais fácil agora. Atrás dele, Jin MC Loran soltou um suspiro de alívio depois de escapar por pouco do desastre. Mesmo assim, ela não conseguiu deixar de murmurar, jovem mestre, e ainda assim você saiu sem nem se despedir da jovem Lady. Então um rugido furioso ecoou como um trovão. Murakan, com os olhos arregalados de irritação, gritou, então é só isso que esses fracotes têm? Nada além de números? Esse bando de lixo tá começando a me irritar de verdade. Assim que essas palavras saíram da boca dele, uma energia azul mortal explodiu para fora do seu corpo. Murakan disparou um canhão mágico gigantesco e rugiu, então morram logo, e rápido. Aquela explosão de poder parecia uma coluna gigantesca de relâmpago despencando do céu. Ela engoliu o grupo inteiro, devorando todo mundo numa enchente cegante de destruição azul e branca. A Lu e seus subordinados caíram como palha depois daquele ataque. A Lu só conseguia encarar, em choque, os corpos despencando ao redor dele, como se a mente dele não conseguisse acompanhar o que tinha acabado de acontecer. Eles continuaram caindo um após o outro, batendo no chão de um jeito brutal e indefeso. A cena já parecia menos uma batalha e mais um colapso completo. Os olhos de Alu escureceram na hora. O choque, a humilhação e a fúria se acumulando dentro dele torceram sua expressão em algo sombrio e grotesco. Então, sem aviso, um sorriso traiçoeiro e perturbador se espalhou pelo rosto dele. Alu começou a rir como um lunático enquanto levava a mão para trás e puxava a espada presa nas costas. Ele parecia um homem que tinha enlouquecido de vez, balançando a lâmina de forma descontrolada e derrubando aliados e inimigos sem diferença nenhuma. Na loucura dele, já não importava mais quem estava na frente. De lado, Jin Hunkandel observava o caos se desenrolar em silêncio. Ao redor dele, vozes confusas se erguiam em pânico. O que aconteceu com o chefe? O chefe enlouqueceu. O campo de batalha estava desmoronando por dentro. Aquele louco continuava massacrando os próprios subordinados sem a menor hesitação. Sangue e gritos se espalhavam pela multidão enquanto a espada dele se movia de novo, impiedosa e fora de controle. Vendo aquilo, Murakan disse, então ele finalmente perdeu a cabeça? Bom, isso já poupa um pouco do nosso trabalho. Então ele olhou para Jin Hunkandel e acrescentou, ei, garoto. Eu limpei aquelas formigas para você, do jeito que você queria. Esse desgraçado eu deixo com você. Depois de abrir caminho pelos próprios homens, Alu apontou a espada para Jin Hunkandel e gritou, seu desgraçado. Quem mandou você aqui? Ele parecia desesperado para saber a resposta, quase obcecado com isso. Quem foi? Em resposta, Jin Hunkandel falou friamente, tanto faz se eu te conto ou não. Você vai morrer de qualquer jeito. No instante em que terminou de falar, um golpe feroz de espada veio cortando em sua direção com força explosiva. O ataque rasgou o ar como se quisesse partir tudo no caminho. Mas Jin Hunkandel apenas se moveu levemente para o lado. O movimento foi pequeno, limpo e sem esforço, como se desviar daquele golpe exigisse quase nenhum pensamento. O golpe de espada bateu na parede atrás dele e abriu uma rachadura longa direto por ela. Só por aquele ataque, Jin Hunkandel entendeu algo importante na hora. Ele é rápido. Enquanto isso, Alu ergueu a espada de novo, agora envolta numa força assustadora, e rosnou, certo. Eu não sei se você está mentindo ou não, mas quando eu te quebrar, você vai falar querendo ou não, seu desgraçado. Eu não vou deixar você sair daqui tão facilmente. A voz dele era baixa e cruel, cheia daquele tipo de certeza que só vem de quem quer matar. Mais ao lado, Murakan soltou uma risada divertida. E, garoto, você finalmente encontrou alguém que vale a pena enfrentar.
Ele soou quase animado ao acrescentar: acho que o rumor de que ele é um artista marcial de 7 estrelas pode mesmo ser verdade. Então ele gritou um aviso para Jin Hunkandel. Ei, garoto, ele não é como aquele fracote que você enfrentou antes. Esse aqui realmente quer te matar. De fora do campo de batalha em chamas, Murakan deu um aviso seco. Vai com tudo e não morre. A Lu apontou a espada para Jin Hunkandel e falou com arrogância escancarada. Ele rosnou com raiva. Como um lixo como você ousa aparecer na minha frente? Está me menosprezando? O orgulho dele tinha sido ferido feio, e isso transbordava em cada palavra. Ignorando aquelas ameaças inúteis, Jin Hunkandel já estava entrando numa postura de ataque. Num único movimento suave, ele puxou a espada da bainha, com o aço brilhando forte à luz do fogo. Então as duas lâminas se chocaram num confronto violento. O impacto explodiu num clarão intenso, e faíscas se espalharam loucamente pelo ar quando as espadas se encontraram de frente. Quando sua técnica foi bloqueada, a Lu rangeu os dentes de frustração. Ao mesmo tempo, encarou Jin Hunkandel com surpresa, claramente pego de guarda baixa ao ver aquele jovem batendo espada com ele de igual para igual. Jin Hunkandel continuou aparando tudo com timing perfeito, movendo a espada com uma precisão limpa. Não havia nada descuidado na defesa dele, nem mesmo sob toda aquela pressão. A Lu tentou abaixar a lâmina com força e empurrar Jin Hunkandel para trás, mas Jin Hunkandel apenas recuou de leve e evitou o golpe. O jogo de pés dele continuava suave e controlado, sem desperdiçar movimento. Droga! A Lu xingou entre os dentes, ficando cada vez mais frustrado à medida que a luta se recusava a seguir como ele queria. Mesmo assim, ele não parou. Avançou de novo e gritou: então você não é só um qualquer, afinal. Então a Lu girou a espada horizontalmente contra Jin Hunkandel com força brutal. Por sorte, Jin Hunkandel reagiu na mesma hora e levantou sua própria espada para bloquear. O impacto ecoou de forma afiada, e a força do golpe atravessou direto os braços dele. A Lu cerrou os dentes de novo, furioso, e imediatamente lançou outro ataque com tudo que tinha. Ele estava tentando esmagar Jin Hunkandel na base da força bruta e da pressão constante. Os dois se chocaram repetidas vezes, com as espadas se encontrando em sequência rápida e espalhando faíscas impressionantes pelo ar. Então finalmente chegou o momento que Jin Hunkandel estava esperando. Ele abaixou o corpo no movimento seco e partiu para o contra-ataque. A mudança foi súbita e precisa, daquele tipo de abertura que pode decidir uma luta. Jin Hunkandel lançou de forma decisiva um golpe longo de espada, mas a luz sumiu de vista no mesmo instante. Foi tão repentino que parecia que ele simplesmente tinha se dissolvido no ar. No batimento seguinte, a lua apareceu atrás de Jin Hunkandel. Esse reposicionamento repentino mostrou quão perigosa a velocidade dele realmente era. Jin Hunkandel percebeu isso imediatamente e virou a cabeça para trás num estalo. Os instintos dele reagiram rápido, mas o perigo já estava bem em cima. Naquele exato momento, a Lu desferiu um corte selvagem por trás. O golpe veio rápido e cruel, claramente feito para encerrar a luta de uma vez. Mas no fim, ele não conseguiu o que queria. O ataque errou o golpe fatal por uma margem mínima. O corte só raspou as roupas de Jin Hunkandel, rasgando o tecido em vez da carne. Esse quase acerto fez a Lu estalar a língua, irritado e incrédulo, enquanto o perigo daquela troca deixava a tensão ainda mais afiada. Jin Hunkandel recuou imediatamente para abrir alguma distância e reavaliar a luta. Mesmo enquanto se afastava, a mente dele já estava trabalhando na próxima jogada e no formato da estratégia. Rápido demais, ele pensou. Ele nem usou toda a força ainda, e já está assim. Essa percepção pesou sobre ele, mas não abalou seu foco. Só então a Lu finalmente entendeu uma coisa. Então aquela bola de fogo que você usou na casa de leilões veio só de um artefato. A verdade caiu tarde para ele, mas quando caiu, o rosto dele se torceu. Droga! Eu caí direitinho na armadilha dele. Então a atenção dele mudou de lugar. Ele não é o verdadeiro problema. Na mente dele, o olhar foi para Murakan, cheio de confusão e medo.
Aquele que acabou com todos os meus subordinados sozinho, ele com certeza é mais forte do que eu. Por que ele só está parado ali? Do lado de Murakan, porém, ele só estava rindo com diversão. Parece que aquele garoto está com um probleminha. Gilliam Selora não conseguiu segurar a preocupação e perguntou, Sr. Murakan, você realmente não vai fazer nada? Enquanto isso, Jin Hunkandel ainda estava preso num combate feroz do outro lado. Aqui, porém, Gilliam Selora estava aflita demais. Mesmo que isso seja o que o jovem mestre queria, disse ela, ansiosa, ainda não está cedo demais para ele enfrentar um artista marcial de 7 estrelas. Ao ouvir isso, Murakan tranquilizou Gilliam Selora na mesma hora, do jeito relaxado de sempre. Tá tudo bem, Little Straverry. Aquele garoto precisa aprender o quanto a própria vida dele é preciosa, não é? Gilliam Selora ouviu essas palavras e percebeu que havia alguma verdade nelas, mesmo que isso não acalmasse muito o coração dela. Mas, antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Murakan se virou e fez uma pergunta simples. Little Straverry, você realmente acha que ele vai perder? Era uma pergunta tão curta e casual, mas ainda assim deixou Gilliam Selora completamente sem palavras. O quê? De volta ao campo de batalha, um golpe poderoso cortou o ar, rápido e feroz o bastante para deixar toda a troca ainda mais tensa num instante. Mas Alu bloqueou aquilo com uma facilidade surpreendente. A reação dele foi suave e imediata, mostrando que ele ainda era mais do que capaz de acompanhar a pressão. Pela primeira vez, Jin Hunkandel ficou claramente, inegavelmente surpreso com a força diante dele. Nem ele conseguiu ignorar o quão sólida e perigosa a força de Alu parecia em combate direto. Fora do choque das lâminas, Murakan e Gilliam Selora observavam a batalha com total atenção. Nenhum dos dois desviava o olhar, com os olhos presos em cada movimento que surgia no caos. Quanto a Alu, a sede de sangue praticamente escorria dele agora, e um sorriso torto e perverso se espalhou pelo rosto. Ele parecia um homem se divertindo cada vez mais com a violência a cada segundo que passava. Enquanto Jin Hunkandel ainda processava aquela última troca, Alu aproveitou a abertura na mesma hora. Erguendo a espada bem alto, ele avançou e gritou, seu tempo acabou. A intenção assassina dele era tão clara quanto a lâmina nas mãos. Mesmo naquele momento crítico, Murakan continuava apenas com um sorriso confiante. Ele não parecia nem um pouco preocupado, como se já soubesse exatamente como tudo aquilo ia terminar. Alu travou de repente quando um pensamento passou pela mente dele. Muito tempo atrás, quando os espadachins mágicos de Hunkandel ainda lutavam abertamente, uma diferença de 2 níveis completos quase não significava nada para monstros como eles. Essa velha verdade voltou à cabeça dele na pior hora possível. A essa altura, Jin Hunkandel já tinha formado uma poderosa bola de fogo na mão. O calor distorcia o ar ao redor dela, e a luz intensa se refletia nos olhos firmes dele. Sem a menor hesitação, ele lançou a bola de fogo para frente com total confiança. O ataque disparou como um cometa em chamas, rápido e impiedoso. Quando Alu percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais para desviar. A abertura tinha sumido num instante. Uma bola de fogo maior que o próprio corpo dele veio voando em sua direção numa velocidade assustadora. Ela engoliu o campo de visão dele tão rápido que mal dava tempo de reagir. Como era de se esperar, ele recebeu o impacto inteiro da explosão. O golpe foi brutal, doloroso e impossível de ignorar, até para alguém do nível dele. Cobrindo parte do rosto com uma mão, Alu olhou em confusão e pensou, aquilo não era para ser um artefato? O choque nele agora era real, não só raiva. Droga, então isso quer dizer, olhando para Jin Hunkandel parado no meio do chão queimado e derretido como se aquele fosse o lugar dele, Alu gritou sem acreditar, você é um espadachim mágico? Correntes azuis de eletricidade envolveram Jin Hunkandel mais uma vez, estalando sobre o corpo dele com uma luz afiada e violenta. Os olhos dele ficaram ainda mais focados, ainda mais decididos do que antes. A espada na mão dele, agora imbuída com o poder de Jin Hunkandel, foi segurada com força diante do peito. Relâmpagos serpenteavam pela lâmina em arcos selvagens, fazendo ela parecer menos aço e mais uma arma forjada a partir de uma tempestade.
Naquele ponto, ele parecia uma pessoa completamente diferente. O jovem calmo de antes tinha desaparecido, substituído por algo muito mais perigoso e intenso. Jin Hunkandel cravou a espada no chão, e imediatamente relâmpagos começaram a cair do céu sem piedade. Aquilo era Summon Lightning, e no instante em que começou, o campo de batalha inteiro mudou. Aqueles raios descendo forçaram a lua a continuar se movendo e desviando sem parar. Ele já não podia mais atacar livremente e foi empurrado para uma defesa constante por causa daquela chuva implacável. Acima deles, o céu se agitava violentamente como uma supertempestade prestes a despedaçar o mundo lá embaixo. Nuvens escuras giravam e se retorciam, iluminadas por dentro por clarões de energia crepitante. Do outro lado, a Lu lutava desesperadamente para bloquear e evitar os raios que caíam ao redor dele. No meio daquele caos, ele gritou de repente, "Seu idiota!" Ele encarou Jin Hunkandel e completou o aviso com uma voz áspera. "Se você continuar parado assim, vai morrer primeiro." Se aquilo era deboche ou alerta sincero, já nem importava naquele momento. Jin Hunkandel não deu a menor atenção para essas palavras. O foco dele não vacilou, e a expressão dele não mudou nem um pouco. Em vez disso, uma onda densa e sinistra de poder começou a jorrar do corpo dele. A pressão ao redor foi ficando tão pesada que até o ar parecia mais carregado. Esse poder continuou subindo, pressionando tudo em ondas. Parecia que alguma coisa sombria e antiga estava tomando forma ao redor dele aos poucos. Summon Elmer. Enquanto Jin Hunkandel estava no meio da conjuração, a Lu tentou explorar a abertura na mesma hora e avançou para atingi-lo com força. Mas o que ele viu em seguida o deixou atordoado de confusão. O quê? O golpe de espada tinha acertado em cheio, mas não havia ferimento algum no corpo de Jin Hunkandel. Não apareceu nenhum arranhão. Era como se o ataque tivesse sido engolido antes de conseguir deixar qualquer marca de verdade. Um poder sombrio, algo que parecia querer devorar até o próprio Alu, se espalhou de Jin Hunkandel e fez ele soltar um suspiro de espanto. Pela primeira vez, o medo se misturou à incredulidade dele. Jin Hunkandel girou de repente a espada que segurava com força na mão. Na frente dele, Alu ainda estava congelado em estado de choque, com a mente atrasada em relação à realidade diante dos olhos. Ele ainda estava olhando, ainda incapaz de entender completamente o que tinha acabado de acontecer. Essa breve hesitação criou a abertura que Jin Hunkandel precisava. Outro golpe poderoso de espada explodiu na mesma hora. Dessa vez, o ataque foi mais rápido, mais limpo e muito mais decisivo do que antes. Ele acertou o corpo de Alu diretamente. O corte de Jin Hunkandel parecia quase suave no movimento, mas o impacto por trás dele foi o bastante para deixar Alu visivelmente atordoado. Mesmo depois de levar o golpe, os músculos do rosto de Alu pareciam congelados. Era como se o corpo dele tivesse entendido que foi atingido antes que a mente conseguisse acompanhar. A essa altura, Jin Hunkandel já estava completamente coberto por uma armadura negra com um leve brilho azul. A armadura parecia ao mesmo tempo elegante e sinistra, como algo nascido da escuridão e do relâmpago juntos. O golpe de instantes atrás finalmente tinha tirado sangue de Alu. Uma linha fina se abriu no corpo dele, provando que a lâmina de Jin Hunkandel tinha causado dano real. Do lado de Jin Hunkandel, ele também parou depois de desferir aquele golpe. Não avançou de forma imprudente, preferindo manter a posição e ler o resultado. A máscara sobre o rosto dele começou a desaparecer aos poucos, revelando os marcantes olhos verdes por baixo. Esses olhos continuavam firmes e calmos, mesmo depois de uma troca tão feroz. Só então Alu começou a sangrar muito por causa do golpe mortal que ele nem tinha percebido que levou. Com a vitória agora ao alcance, Jin Hunkandel deixou surgir um sorriso confiante e controlado. O ferimento no ombro de Alu se abriu de vez, lançando sangue pelo ar. Era um sinal claro e impossível de negar de que a maré da luta tinha mudado. Depois de cortar o ombro dele, Jin Hunkandel parou atrás de Alu enquanto Alu continuava ali de pé, em silêncio e chocado. O contraste entre os dois deixava aquele momento ainda mais frio. O rosto de Alu estava tomado por puro choque, enquanto Jin Hunkandel permanecia calmo atrás do que restava da máscara.
O significado estava claro na mente de Alu. Meu corpo está sangrando. Minhas roupas estão rasgadas. Eu fui cortado. A máscara ao redor de Jin Hunkandel ainda parecia arder fracamente, como se o feitiço tivesse parado por um único suspiro antes de terminar. Essa energia restante dava a ele uma presença quase irreal. Então ela desapareceu aos poucos e revelou completamente o rosto dele, junto daqueles olhos profundos e firmes. Mesmo sem a cobertura do feitiço, ele continuava igualmente sereno. Sangue espirrou pelas costas de Alu, mas a expressão de Jin Hunkandel continuou totalmente calma. Ele abaixou a espada devagar ao lado do corpo, e a máscara sombria se dissolveu em fumaça preta flutuante antes de desaparecer por completo. Observando de lado, Murakan estreitou os olhos em clara admiração. Exatamente como se esperava do artefato muda. Gillian M.C. Lora, confusa, inclinou a cabeça. Artefato muda? Murakan explicou, milhares de anos atrás, Muda foi criado para Viti, o primeiro rei, um homem muito favorecido pelos demônios. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Naquela época, a guerra tinha explodido por toda a parte. Havia um cavaleiro que carregava uma espada e brilhava com uma luz dourada da cabeça aos pés. Muda era um artefato de obra-prima, um equipamento que diziam bloquear todos os ataques abaixo do nível de 7 estrelas. Eu não faço ideia de como algo assim foi parar nas mãos de marginais de rua como esses. Ali do lado, Jin também baixou o olhar para o anel que brilhava intensamente em seu dedo e mergulhou em pensamentos. Era o artefato Muda. Daqui a 5 ou 6 anos, aquele mesmo item seria passado para as mãos do rei de Bin, e essa lembrança pesava bastante em sua mente. Gilly chegou a uma conclusão firme. Naquela época, a academia e todos os envolvidos com ela tinham sido jogados no caos completo por causa daquele capacete. Era exatamente por isso que ela ainda lembrava tão bem do local. Logo no primeiro dia, ele tinha sido encontrado bem atrás dele, todo coberto de sangue. Talaris caiu no chão levantando uma nuvem grossa de poeira. Jin virou a cabeça e olhou para ele lá embaixo sem se abalar. Com uma voz calma e firme, ele disse, antes de você morrer, tem uma coisa que eu quero te perguntar. Alu, o homem moveu os olhos lentamente na direção de Jin e se esforçou para escutar, respirando de forma áspera e fraca, como se cada instante estivesse escapando dele. Jin ficou em frente ao enorme corpo de Talaris estendido no chão, cruzou os braços e perguntou, ouvi dizer que você estava trabalhando com o clã Hunkandel nos bastidores. Isso é verdade. Ao ouvir isso, Murakan soltou na hora, seu moleque, você devia ter perguntado isso antes. Esse cara já tá praticamente subindo pros céus. Como é que ele vai te responder agora? Murakan resmungou, e a partir daquele momento, risadas começaram a escapar naquele ar tenso. Buá! Bu! Burraha! Certo, agora eu entendi. No momento em que Jin ouviu aquela risada estranha, seus olhos se arregalaram na hora. Então ele se recompôs, olhou de novo para o homem à beira da morte e deixou surgir um leve sorriso de canto. Você é Jin Hunkandel, o homem concluiu enfim. Então você realmente falhou, e no fim, não passa do filho mais novo. No instante em que Jin ouviu essas palavras, o nojo se espalhou por seu rosto. Sua expressão endureceu, e ele estreitou os olhos enquanto avaliava com cuidado o significado por trás do que tinha acabado de ouvir. Talaris forçou o corpo para se erguer um pouco e declarou com uma voz rouca e teimosa, ele não pode ser detido. Jin ficou em silêncio, encarando-o com uma impaciência crescente. Murakan também se aproximou, com o rosto torcido de irritação enquanto resmungava, que diabos esse idiota tá falando? Jin continuou calmo, mas Murakan, ao lado dele, olhava com uma confusão visível.